Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco todos os dias, tem nos dirigido pelo seu Espírito Santo e nos fortalecido segundo a sua palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. É muito bom ter vocês conosco, nos acompanhando nesta caminhada de fé, buscando crescimento, conhecimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, porque é assim que Deus nos fortalece para que nós vençamos as adversidades e para que nós possamos alcançar êxito nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos de vida. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua mente, no seu coração, no seu lar, na sua família, na sua vida conjugal, nas suas decisões, que você tenha sabedoria e direção do Espírito Santo para tomar as melhores decisões a cada dia segundo os propósitos de Deus. E que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, pelo Espírito Santo e pela palavra, para que, como filhos de Deus, sejam dirigidos segundo a vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. Esta semana nós estudamos a palavra de Deus num tema bastante interessante, chamado ou intitulado Vendo o Invisível. Isso me fez lembrar um livro que eu gosto muito, que é um livro de Saint-Exupéry, que bastante conhecido, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, que muitas pessoas acreditam ser um livro infantil, na verdade ele é um livro que trata das essências humanas, da essência da personalidade, da sua estrutura psicológica, do caráter, da direção espiritual, da sua estrutura de vida. Quando você observa O Pequeno Príncipe, você observa o quanto dentro da sua humanidade você pode se conhecer e pode se desenvolver a cada momento. O tema Vendo o Invisível é um tema que faz parte do livro do Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe fala que aquilo que é essencial para a vida é invisível aos olhos. Então, de fato, nós sabemos que tudo que é essencial para a vida, aquilo que nós conservamos na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, aquilo que nós levaremos conosco para a eternidade, para a nossa espiritualidade, é de fato invisível aos olhos. E desta maneira também nós temos o nosso relacionamento espiritual com Deus. Ele é invisível aos nossos olhos, mas nós temos Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e sabemos que a direção de Deus dentro da sua palavra, pela interpretação correta de como nos é apresentado a Bíblia, nós temos os melhores caminhos, as melhores interpretações de vida, os melhores objetivos e as melhores condições de viver neste mundo, o melhor jeito de conviver um com o outro, de tomar as melhores decisões e alcançar as melhores metas possíveis, mesmo dentro de um mundo de adversidade, de um mundo de problemas. Então, essa questão de vendo o invisível, como você tem se relacionado com Deus, como você tem se relacionado com a sua fé, independente do seu vínculo denominacional, da sua expressão religiosa, da sua maneira de se relacionar pessoalmente com Deus, como você tem observado o invisível agindo em sua vida. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 27, ele nos diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você conduz a sua vida de uma maneira que você consegue ver Deus agindo na sua vida, de uma maneira palpável, mesmo que ele seja invisível?
Deus cuidando de você, do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua estrutura social, do seu trabalho, dos seus sonhos e dos seus projetos. Você consegue identificar Deus agindo na sua vida desta maneira? É isso que o texto está falando. É isso que o texto fala a respeito de Moisés. Moisés, quando abandonou o Egito, quando ele saiu da sua zona de conforto, da sua área que era o seu espaço de conforto, onde ele já tinha a sua estabilidade, aonde ele foi criado não só para ser um egípcio comum, mas para ser o faraó, para ser o líder do Egito. Moisés, ele foi criado desta forma, com essa perspectiva. Mas quando ele teve que sair de toda essa área confortável, quando ele teve que sair de todo este lugar que era aparentemente o melhor lugar para ele ficar, ele saiu dali sem medo. Muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas e nós temos medo das decisões que nós tomamos porque nós temos dificuldade pela fé em observar o amanhã. Esquecemos da palavra de Jesus Cristo quando ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida de nós em todos os detalhes. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe, com as experiências novas que virão sobre a sua vida, porque Deus certamente está cuidando de você, da sua família, está cuidando de todos nós. Então, como diz o Salmo 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixe Deus cuidar de você de uma forma muito especial. Deixe você ser direcionado pelo Espírito Santo a cada momento. Faça como o texto diz a respeito de Moisés. Mesmo que você tenha que algumas vezes abandonar a sua zona de conforto, a sua área que parece mais tranquila, que você possa, não ficar amedrontado com o que vem pela frente, com o que vem no amanhã, que a cada dia você possa realmente ter uma estrutura de vida onde a sua fé seja viva e eficaz naquilo que você produz, naquilo que você professa e seja coerente com a sua vida dentro da sua experiência pessoal, da sua experiência de fé. É isso que se trata do tema Vendo o Invisível, e é isso que se trata do tema do Pequeno Príncipe. O que é essencial para a vida é invisível aos olhos. É desta maneira que nós vemos a generosidade de Deus na sua compaixão, na sua graça, na sua misericórdia, na sua permanência conosco. É desta maneira que nós cremos na expressão muito usada no meio cristão, evangélico ou católico ou protestante, ou seja, qual for o meio cristão, qual que for, a expressão em nome de Jesus é uma expressão bastante usada, porque ela representa e expressa a nossa maneira de fé e a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Então, como diz a Bíblia, quer comeis, quer andais, quer se vestir, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo em nome de Jesus. Também nós temos pelo nome de Jesus e pelos seus ensinos e pela sua própria vida a experiência da ressurreição. E quando nós falamos de ressurreição, não é apenas uma ressurreição a respeito da morte para a vida eterna, como os cristãos, nós cristãos esperamos a volta de Jesus para que aqueles que já descansaram no Senhor possam ser ressuscitados para a vida eterna. Mas também nós temos que pensar na ressurreição de uma maneira prática na nossa existência, nos nossos dias de hoje. Aquilo que nós temos que ressuscitar todos os dias nas nossas emoções, nas nossas experiências pessoais, os nossos sonhos, os nossos projetos, O que você tem que ressuscitar na sua vida hoje?
O que você tem que buscar em Deus? Poder, buscar direção do Espírito Santo, buscar força para que você possa ser ressuscitado a cada momento, a cada dia. Como que você pode ser ressuscitado na sua experiência de vida? Como que você pode ser ressuscitado nos seus sonhos, planos e projetos? Isso só vai acontecer dentro da entrega que você vai fazer a Deus, dentro da entrega que você vai fazer na sua experiência de fé e no conhecimento pela interpretação bíblica que te é oferecido. Por isso que o texto de Euséias 6,3 passa a ser tão interessante para a nossa vida cristã. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer é um primeiro passo. Prosseguir em conhecer é um processo para a vida. E neste processo de vida, de reconhecimento e de reconhecimento de Deus e de nós mesmos, é que nós vamos entregando a nossa vida ao Senhor. Vamos entregando as nossas ansiedades, as nossas preocupações e vamos permitindo que Deus cuide de nós de um modo bastante especial. Assim, dentro da nossa coerência de fé e da nossa coerência do discurso, nós temos que buscar ser fiéis, mesmo sem ver visivelmente a Deus, mas fiéis com integridade à sua palavra. É só você pensar numa questão da condição entre pai e filho, em que você não pode ser fiel a ele ou ser íntegro só se ele estiver presente visivelmente. A maior integridade que você pode ter a respeito de uma pessoa é dentro da sua ausência. É quando o outro não está presente e mesmo assim você continua íntegro, continua fiel, porque você não quer desprezar, ofender, desonrar a outra pessoa e também porque você não pode perder os seus princípios, os seus valores, a sua ética, a sua moral, a sua maneira de ser. É dessa maneira que todos nós somos servos de Deus, é desta maneira que nós desenvolvemos o nosso cristianismo, é desta maneira que nós somos cristãos, acima de uma expressão religiosa ou acima de um vínculo denominacional. Não é sendo adventista, batista, assembleiano, católico ou de qualquer denominação cristã que nós seremos salvos ou nos aproximaremos de Deus. É sendo cristãos, é reproduzindo em nós a vida de Cristo, o caráter e a personalidade do próprio Cristo, segundo o projeto original de Deus na criação. Que nós sejamos criados e recriados em Deus todos os dias, e desta forma Deus possa ser honrado através da nossa vida ética, moral, com princípios e valores ensinados por Ele mesmo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter uma vida de paz, de alegria, de realizações, que vocês possam, dentro da sua vida pessoal, familiar, conjugal, social, que você possa ser realizado em todos os seus sonhos e projetos, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que vocês tenham um excelente sábado, um excelente final de semana e que a presença de Deus na direção do Espírito Santo seja viva e eficaz na sua vida e na vida de toda a sua família a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia e que nós possamos viver honrando o nosso Pai todos os dias, segundo a palavra de Deus.